Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo que exige altíssima precisão e uma responsabilidade enorme: o laboratório de análises clínicas. É um lugar onde a ciência e o fator humano se encontram de um jeito muito direto e onde cada mínimo detalhe realmente importa. Vamos juntos explorar o que garante a precisão e a segurança nesse ambiente tão vital. E essa frase, olha, ela já dá o tom de tudo, né? Ela serve para lembrar que a gente não está lidando com tubos de ensaio sem nome. Cada um deles representa uma pessoa, uma família inteira, esperando uma notícia que pode literalmente mudar tudo. A responsabilidade é gigante e é exatamente esse o nosso ponto de partida. Vamos pensar no laboratório como se fosse o coração diagnóstico da medicina. É uma ótima analogia, né? Porque é ali que pistas invisíveis aparecem, que suspeitas são confirmadas ou descartadas. O trabalho preciso que acontece ali dentro bombeia informação vital para todo o sistema de saúde. E é isso que permite que os tratamentos certos sejam aplicados e que vidas sejam salvas. Isso aqui resume a ideia perfeitamente. Um resultado de laboratório não é só um dado, um número, é o alicerce. Se essa base não estiver firme, toda a casa, todo o tratamento pode desmoronar. Um diagnóstico correto, um tratamento que funciona, tudo isso começa com a confiança total naquele resultado que saiu do laboratório. Agora, para a gente tornar isso mais concreto, vamos olhar para um contexto bem específico. Pensa na região nordeste do Brasil. Lá, o pessoal de laboratório está na linha de frente contra doenças como dengue, zika, chikungunya, leishmaniose e ainda enfrentam desafios únicos, como transportar amostras debaixo de um calor intenso com recursos que nem sempre são os ideais. Isso exige, além da técnica, uma capacidade de adaptação gigantesca. A jornada de uma amostra tem basicamente 3 fases. E o que talvez seja uma surpresa para muita gente é que a primeira etapa, a chamada pré-analítica, é de longe a mais perigosa. É aqui, antes mesmo da análise começar de fato, que a integridade do resultado corre um maior risco. E esse número, gente, é de cair o queixo. 60 a 90% de todos os erros de laboratório acontecem aqui. Pensa só nisso. O ponto crucial é que um erro nessa fase é praticamente impossível de consertar depois. Não existe máquina, por mais moderna que seja, que consiga salvar uma amostra que foi coletada ou preparada do jeito errado. Simplesmente não tem volta. E quais são essas armadilhas? Bom, a lista é grande. Vai desde o paciente que não fez o jejum direito até um erro de identificação que é gravíssimo. Ou a hemólise, sabe? Quando as células do sangue se rompem, muitas vezes por uma coleta um pouco mais bruta, isso invalida um monte de exames. Cada um desses pontos é um elo super frágil nessa corrente. E olha que interessante isso aqui. Até a ordem em que os tubos são preenchidos na coleta é fundamental. Não é de qualquer jeito, não. Essa sequência existe para evitar a contaminação cruzada entre os aditivos que tem em cada tubo. Por exemplo, se um pingo do aditivo do tubo roxo cair no tubo de coagulação, pronto, já era. O resultado daquele exame não serve para mais nada. Ok, a amostra foi coletada. Agora vamos entrar no laboratório. Esse lugar precisa ser um verdadeiro santuário de controle. E biossegurança não é burocracia, não é frescura. É a armadura que protege tanto a equipe de agentes infecciosos quanto a amostra de qualquer contaminação externa. E aqui está a armadura básica do profissional. Cada item tem uma razão de ser. O jaleco de algodão, longo, protege contra respingos. As luvas, de preferências nitrílicas para evitar alergia. Os óculos, a máscara, são barreiras que não se negocia. São elas que protegem contra riscos biológicos que a gente nem vê. Mas no meio de tanta tecnologia e equipamento, o procedimento mais importante de todos continua sendo o mais simples: a boa e velha higiene das mãos. E atenção para esse detalhe crucial: luva não substitui lavar a mão. A lavagem tem que ser feita antes de colocar a luva e, mais importante ainda, depois de tirar. É isso que de fato evita a contaminação. E o cuidado vai até o lixo. Esse sistema de cores para separar o descarte não é só para manter o laboratório organizado. É uma questão de saúde pública. Separar o que é resíduo biológico, químico e o que pode cortar, como agulhas, protege quem faz a coleta do lixo e a comunidade inteira de qualquer perigo. Mesmo com todo o cuidado do mundo, acidentes acontecem. E saber o que fazer, e rápido, é fundamental. Então, fica a pergunta: numa das situações mais comuns e perigosas, o que deve ser feito? A resposta está aqui, bem clara.
passo a passo. E eu quero chamar a atenção para o número 3, que é uma mudança muito importante em relação ao que se pensava antigamente. Nunca, em hipótese alguma, ordene ou esprema o local do ferimento. Isso não ajuda e pode até piorar. O correto é simples: lavar bem, avisar o supervisor e procurar ajuda médica na hora. Muito bem, vamos em frente. Depois de todo esse cuidado na coleta e na segurança, a amostra finalmente chega na parte tecnológica do laboratório. Mas o processo está longe de ser só apertar um botão e esperar. É uma parceria entre máquinas superprecisas e, o que é crucial, a validação de um profissional experiente. E olha que dado interessante. A fase analítica, a das máquinas, é onde acontece a menor taxa de erros. A fase pós-analítica, que depende do cérebro humano para interpretar, validar e comunicar o resultado, ainda é onde mora uma parte importante dos possíveis problemas. É a última linha de defesa. É nesse momento que a experiência humana é insubstituível. O profissional não vai só ler o número que a máquina soltou. Ele vai se perguntar: peraí, esse resultado faz sentido para esse paciente? Isso é compatível com a vida? É essa pessoa que vai identificar um valor de pânico, tipo uma glicemia baixíssima, e ter a responsabilidade de ligar para o médico na mesma hora. Isso salva uma vida. Certo, mas o que garante que os resultados são confiáveis, dia após dia? Existe um sistema que trabalha o tempo todo nos bastidores, como um verdadeiro guardião silencioso, o controle de qualidade. É ele que garante que cada teste, de cada dia, seja preciso e seja exato. Para entender bem o controle de qualidade, a gente precisa separar duas palavras: precisão e exatidão. Parecem a mesma coisa, mas não são. A analogia do termômetro é perfeita. Se um termômetro marca sempre 40 graus para alguém que está com 37 de febre, ele é preciso, porque repete o resultado, mas ele não é exato. Exatidão é acertar o alvo, é marcar os 37 graus. E o que o laboratório busca? Os dois, claro, resultados que sejam consistentes e corretos. Uma das formas de fazer isso é com um controle interno. Todo santo dia, antes de começar a rodar as amostras dos pacientes, o laboratório analisa amostras-controle, que já tem um resultado conhecido. É como se fosse um check-up diário nas máquinas para ter certeza que elas estão calibradas e prontas para o trabalho. E com isso, a gente fecha o círculo. A gente começou falando da amostra e da pessoa por trás dela, passamos por todos esses detalhes técnicos e agora a gente volta para o ponto principal: o impacto humano gigantesco que todo esse processo tem. A realidade é essa, nua e crua. A consequência de um erro não é uma coisa abstrata. Ela se transforma num diagnóstico que não foi feito, num tratamento que começou tarde demais, num sofrimento que podia ter sido evitado. No fim das contas, todo esse rigor técnico é uma forma de cuidado, de compaixão. E essa citação amarra tudo. É a mensagem final que soa exatamente como a do começo. A consciência de que o objeto de trabalho, no final da linha, são as vidas das pessoas, é isso que transforma uma profissão técnica numa verdadeira missão de cuidado. E a gente termina com uma reflexão. Não se trata de um único paciente. Cada amostra processada direitinho, cada protocolo seguido à risca, é um tijolo que a gente coloca na construção da saúde pública. Isso fortalece a confiança no sistema e protege a comunidade inteira. Fica a pergunta no ar para a gente pensar: de que forma esse trabalho, quando é feito com excelência, fortalece a saúde de todo mundo?